Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live do projeto Ondulações. Esta é mais uma das lives que foram programadas para compor o projeto Interação Escola-Comunidade, que veio atender uma solicitação da coordenadora pedagógica da creche de educação infantil, Nave Mãe Zilda Armes. E é uma creche da Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula. O objetivo é resgatar a interação da comunidade escolar e da família. Essa necessidade, ela se acentua por conta do momento que nós estamos vivendo, né, com a pandemia. Então, nós programamos até o final do ano uma série de lives com temas variados, né? E hoje nós vamos estar tratando desse tema, Não Leve de Mim a Inocência. Vamos começar logo mais, né? Faltam apenas 2 minutinhos. O meu nome é Tereza Azevedo, eu sou uma mulher branca, de 61 anos, cabelo à altura dos ombros, e estou vestindo uma camisa preta com um blazer vermelho e azul por cima. E muito feliz por estar aqui com vocês nesse dia, com pessoas tão especiais que vão passar para a gente um assunto de tanta importância e relevância, né? Então, eu vou agora dar início à nossa live chamando a Elisande Quintino. Elisande Quintino é nossa gerente do Departamento de Inclusão e Assistência do projeto Ondulações, e ela trouxe esse tema para que nós estivéssemos discutindo hoje, porque hoje se comemora a luta contra a luta do combate à exploração e violência sexual infantil. Então, Elisande, conta um pouquinho para a gente sobre essa data. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer sempre estar compartilhando com pessoas que estão aqui, né, os convidados, assuntos de relevância, acho que da comunidade, né, de todas as pessoas. É um assunto, né, hoje é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e não é um tema tão prazeroso, mas ele é necessário, né? Quando a gente tem uma data em que a gente comemora uma coisa tão importante, é preciso ter reflexões sobre isso. Não Sim. Pode ser uma coisa que a gente só sabe e, olha, não acontece em casa, não acontece com ninguém da minha família, vou deixar para lá. Todos têm que ter ciência de discutir assuntos que afetam a todos, né? Então, hoje é o dia 18 de maio, e esse dia ele foi promulgado, né, no ano 2000, né, pensando que hoje se faz 48 anos da morte da Araceli, que tinha 8 anos, que foi vítima de violência. Ela foi levada da casa dela, ela foi abusada sexualmente por dias, psicologicamente, torturada, e depois morta pelos seus abusadores. E o seu corpo foi mutilado, né? E as pessoas ficaram impunes. E, diante disso, quantas meninas e meninos ainda sofrem com isso, né? Se são 48 anos e hoje nós observamos, inclusive com a pandemia, um aumento crescente da violência,
né? Hoje, especificamente, nós vamos falar da violência sexual ou da violência doméstica, né? Que está tudo muito ligado, né? Mas existem outras violências que a gente também deveria falar, refletir e buscar os mecanismos que apoiam, né? E que defendem essa criança, essa mulher, o adolescente. Então, começamos com isso. Certo, que ótimo. Já estamos com todos os nossos convidados aqui, contamos já com a presença da nossa vice-coordenadora do projeto Ondulações, a Dalva Saldo, Mari Cruz, filha da Malu, que gostoso, né? Então eu vou começar chamando para que se apresente, conte um pouquinho para nós, rapidinho, o que ele faz, o professor Gustavo de Lima Bernardes, que é psicólogo, mestrando em saúde coletiva, políticas e gestão em saúde pela Unicamp, supervisor técnico em centros de referência especializados de assistência social, coordenador do coletivo Eles e Elos, espaço de acolhida, diálogo e revisão de paradigmas sobre masculinidades, consultor do programa Claves de Prevenção às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes e da Organização Paulista de Gestão Pública. Professor Gustavo, um prazer ter conosco o senhor aqui hoje, viu? A gente queria que o senhor desse um aluzinho para todos nós aqui. Tá bem. Gente, boa noite todo mundo. Elisande, né, minha colega que vai estar na discussão hoje, prazer te conhecer. Prazer, Tereza, muito grato pelo seu convite, viu? É sempre uma oportunidade boa de a gente poder discutir esse assunto que, embora seja falar, né, de prevenção e intervenção em casos de violência, sobretudo de violência sexual contra criança e adolescente, que é um tema áspero, né, um tema difícil de a gente desenvolver, assim. Por isso que é sempre importante quando se abrem esses canais para que a gente possa, então, até desmistificar algumas fantasias em torno desse assunto, poder se aprofundar melhor, né, eventualmente se debruçar sobre algumas dúvidas aí. Então, é isso. Né? Agradeço pelo convite e vamos para o bate-papo aí. Ok, voltamos já. Vamos agora apresentar a Fábia. Doutora Fábia, ela é advogada civil de família e criminal, especialista em violência doméstica, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Campinas, coordenadora regional da 19ª Regional da Comissão da Mulher Advogada OAB São Paulo e membro da Rede da Mulher. É um prazer ter você aqui, Fábia. Nos conhecemos em 2019 na Feira de Saberes, né? E desde então ela tem sido uma ajudadora aí do projeto Ondulações. Boa noite, Fábia. Boa noite, Tereza, mais uma vez, obrigada pelo convite. Boa noite, Elisande, boa noite, professor Gustavo. É um prazer conhecer os dois. Falar um pouquinho sobre esse tema tão espinhoso, relevante, é importante, não só na data de hoje, mas durante todo o mês de maio, durante todo o ano, durante todos os dias, tendo em vista que a exploração e o abuso sexual da criança e adolescente, ela está num nível, assim, extremamente elevado, tanto é que nós temos até vamos dizer assim, uma subnotificação dos casos devido à pandemia. São casos de difícil comprovação na justiça, então são casos que nós temos que trabalhar muito. Normalmente, quando eu ingresso nesse tipo de ações, eu estou sempre ao lado do Ministério Público como advogada de acusação, assistente,
mas é um tema, assim, muito difícil para ser discutido juridicamente, porque sem provas as acusações acabam caindo por terra. Eu acho importante ouvir vários profissionais de várias áreas, porque em conjunto, com a diversidade de pensamentos, talvez nós possamos trabalhar uma forma de poder, de repente, fazer uma cartilha, fazer um bate-papo mensal, diário, para sempre estar alertando os professores, os alunos, os pais, por estarem muito ligados tanto à educação, à psicologia, ao ensino, ao direito, ao dia a dia, à violência doméstica, ao tráfico de menores, ao tráfico de órgãos. É uma linha muito extensa e é uma linha muito tênue para você diferenciar entre o que é realmente abuso, maus tratos, e o que é realmente comprovável de maus tratos e abuso e exploração sexual infantil e de adolescentes. Fábia, eu vou apresentar a doutora Malu e depois você volta para contar tudo isso para a gente. Olha só quanta coisa interessante você falou aí só na sua apresentação, né? Eu vou depois deixar vocês com a especialista aí no assunto, porque hoje nós temos aí a nossa gerente de inclusão e assistência que vai fazer a moderação aí desse bate-papo. Mas vamos primeiro apresentar aqui a doutora Malu, na verdade, Malu como poeta, né, Malu Otero, mas ela é, perdi aqui, Maria de Lourdes Otero Brabo Cruz, natural de Bragança Paulista, poeta, hispanista, doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp, com pós-doutorado na Universidade de Málaga, na Espanha, docente em espanhol, aposentada pela Unesp de Assis, publicou o livro de poesia infantil Animaizinhos, Animalitos, 2019, poemários bilíngues, Cóndor em Liberdade, em 2015. Todos os livros dela são bilíngues, tá? Perdoem o meu espanhol. Entre Nós os Laços, Nós Outros Nudos e Lazos, 2013. Io no sé mañana, Poesias de Amor, em 2012. Prazer ter a doutora Malu aqui. Doutora Malu é também a ouvidora da Associação Ondularte e tem sido uma grande palestrante e ajudadora aí nos nossos projetos por onde a gente vai. Muito obrigada, Malu, boa noite. Prazer ter você. Boa noite, eu que agradeço, Tereza, pelo convite, me sinto extremamente honrada, e meu boa noite a todos os companheiros de mesa, Gustavo, Fábia, e a Elisande também, e ao público em geral, e a creche de educação infantil Nave Mãe Zilda Arnes. Já começa por esse belo nome, né? Dona Zilda Arnes, que lutou para tirar criancinhas de um nível de desnutrição. Ela fez muito pela comunidade, pela nação, né? Morreu de uma forma trágica durante um terremoto no Haiti, sempre cumprindo a sua missão. E, bom, eu sou doutora em Linguística Aplicada, e a Linguística Aplicada trabalha com problemas na educação, lançando mão de várias áreas, né, de várias disciplinas. Eu atuei na universidade por mais de 2 décadas, mas antes disso também passei pelo primeiro e segundo grau, né? Então é uma experiência interessante, e sou mãe e avó, então existe todo esse cuidado com uma criancinha que temos agora de 4 anos de idade,
né? Então, todo esse cuidado, esse carinho na formação e na educação. E o tema de hoje é muito relevante, é de muita importância para a família e para a comunidade, de uma forma geral. Que ótimo. Então, obrigada a todos. Eu vou estar aqui do ladinho, assistindo atentamente a vocês e volto depois para nos despedirmos. Elisande, agora é com você. Som. Tá mutado, Elisande. De uma forma geral, eu acredito que esse tema é muito caro para cada um de vocês, né? Cada um aqui tem uma relação, ou de trabalho, ou uma experiência de vida, para falar sobre esse tema. Então, gostaria de iniciar com a experiência da Fábia, né? Como advogada, como é que ela entende esse tema para a comunidade, como é que a gente deve discutir isso, trazer à tona um assunto tão grave como esse, o abuso sexual de crianças e adolescentes. Boa noite. Apresentando um aspecto jurídico e também pessoal, né? É um tema espinhoso, é um tema importante, é um assunto que, quando chega no judiciário, como havia dito na apresentação, tem uma linha muito tênue entre o que é abuso, exploração sexual infantil e o que é possível comprovar de abuso sexual e exploração infantil. Se você não tiver provas, e essas provas não forem robustas, por mais que o Ministério Público denuncie, por mais que, no caso, os advogados de acusação que estão junto com o Ministério Público também atuem, sem provas, tanto um pedófilo, quanto uma organização criminosa, quanto um bandido, ou mesmo um agressor ou um ex-companheiro de uma pessoa que sofre violência doméstica, né? Dessa mãe que tem os filhos que também sofreram abusos, ou padrastos também que cometem atos de abuso sexual contra essas crianças. Fica muito difícil você comprovar. Se você não tiver provas robustas, todos esses molestadores, abusadores, pedófilos, organizações criminosas, eles vão conseguir simplesmente sair impune perante a justiça. Então, é fundamental o quê? Aos pais ficarem sempre atentos aos comportamentos de seus filhos. As mães, quando forem acusar os pais, avós, tios, amigos, padrastos, que normalmente sempre são os pedófilos, as pessoas mais próximas da família, mais de confiança, do círculo de confiança. Nós falamos muito de pedofilia pela internet, mas a pedofilia física, ela é muito presente, ela é muito atuante, ela está muito presente na dark internet. E essas crianças, esses jovens, muitas vezes eles não têm noção de onde eles estão ingressando quando acessam a internet. Essas crianças muitas vezes não sabem o tanto que elas estão sendo abusadas por padrastos, tios, namorados de mulheres. É muito vasto, além desse aspecto da violência doméstica, porque isso não deixa de ser uma violência doméstica, até mesmo um agravante perante a justiça da violência doméstica quando é feita contra crianças. É também algo que gera uma comoção muito grande na sociedade, mas infelizmente a comoção não é, vamos dizer assim, o suficiente para condenar um pedófilo, não é suficiente para condenar uma organização criminosa, se não tivermos provas robustas, filmes, testemunhas,
vamos dizer assim, toda uma série de comportamentos, relatórios psicossociais que são fundamentais, o trabalho das psicólogas nesse momento é fundamental, dos professores para notarem quando está tendo esse comportamento, quando a criança fica mais arredia na escola, quando ela tem comportamentos sexualizados ainda muito novinha, quando ela começa a não se alimentar mais em casa. São vários comportamentos que você tem que prestar atenção, sendo um professor ou mesmo um pai, para notar o que está acontecendo com aquela criança. Quando se trata de adolescentes, é ainda mais grave, porque você pressupõe que o adolescente saiba se cuidar, mas não necessariamente. Às vezes ele está iludido por uma situação e ele nem sabe que ele está sendo abusado. Ele nem sabe que alguém está filmando ele ou ela tomando banho em sua intimidade, que está vendendo essas imagens. Quer dizer, a extensão é muito grande quando se trata de abuso sexual infantil. E mais ainda, hoje em dia, também, quando se trata, agora falando sobre tráfico de crianças, tráfico de adolescentes, tráfico de órgãos, isso tudo está muito ligado ao abuso sexual infantil. Quando a criança se torna uma mercadoria para sanar uma pobreza de uma família, de um estado, ou até mesmo por uma questão de sequestro, onde tornou-se um tráfico, é muito extenso, é muito alarmante. Infelizmente, a mídia só lembra desse assunto, dessa temática, em dias específicos, mas é algo que acontece todos os dias, todos os dias. E é fundamental, toda a sociedade está envolvida, todos os conceitos multidisciplinares do direito, da psicologia, os professores, os educadores, os pais, para poderem até mesmo identificar os sinais quando se tratam das crianças ou dos adolescentes, os seus comportamentos. Teve ciência, procura o Ministério Público, procura a DDM, denuncie aquele pai, aquele tio, aquele padrasto, aquele companheiro, denuncie para que ele seja punibilizado. Não basta a mãe ou a namorada apenas se separar daquele companheiro, porque ele irá fazer uma próxima vítima. Denuncie para que nós possamos punibilizar aquele pedófilo, para que nós possamos punibilizar aquele abusador, aquele explorador. Isso é fundamental. A pessoa teve conhecimento de algum vizinho, de alguma criança da vizinhança que está sofrendo algum abuso, disque 100, 100 anônimo, denuncie. Você não quer procurar a polícia, você que é mãe, não quer procurar a polícia, procure o Ministério Público, procure a OAB, procure o Conselho Tutelar, procure a Infância e Juventude, procure até mesmo um professor, só não deixe de procurar ajuda para que aquela criança, aquele adolescente não sofra por mais nenhum segundo por qualquer abuso sexual infantil que ele esteja sofrendo. É uma área muito complexa, é uma área que exige muita dedicação quando se trata do direito. Como eu disse no início, é uma área de difícil comprovação. Os pedófilos, em via de regra, conseguem ser absolvidos dos seus crimes porque as provas normalmente não são robustas. Embora muitas crianças e adolescentes façam o seu testemunho do que aconteceu sem provas, fica muito, muito complexo você punibilizar aquele abusador, aquele molestador, aquele pedófilo. Então, é fundamental que todos estejam trabalhando em equipe. É fundamental, principalmente, que aqueles pais, principalmente que aquela mãe observe o comportamento do seu filho, procure ajuda, não se cale. Aquele adolescente que está sofrendo e que às vezes a mãe não acredita que o namorado dela esteja praticando, esteja olhando para sua filha, às vezes até entre disputa com a sua filha. Acredite, a sua filha está sofrendo abuso. Quando ela tentar contar, acredite nela.
Você que é adolescente, se você não consegue com que os seus pais, a sua mãe acredite em você, procure seus professores, procure os diretores de uma escola, tente conversar com algum educador que você confie, conte para ele para que ele possa tomar providências para que cesse totalmente esse abuso que você está enfrentando. Em geral, é mais ou menos isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada por essa oportunidade de fala. Essas colocações que a doutora Fábia nos relatou aqui, né? Eu achei interessante a questão da denúncia, né? Há caminhos, há saídas, né, para que as pessoas busquem ajuda, né? A escuta, que coisa mais importante. Muitas vezes a criança ou o adolescente está tentando falar, seja na forma de diálogo, tentando conversar, ou com atitudes, né? E às vezes a gente vê que as pessoas não percebem isso. É o olhar sobre as reações e ações, é estar presente junto a essa criança. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora, vamos conversando, né? Agora eu gostaria de falar com o Gustavo, né? Eu ia deixá-lo para depois, mas eu quero ouvi-lo também, já que ele também trabalha nessa área, com essas questões. Gustavo, por favor, as suas colocações. Eu fiquei pensando por onde começar essa nossa conversa, e acho que uma das coisas que é importante lembrar é que a gente vive num país em que a violência ela é extremamente banalizada desde o início, né? A gente vive mais nesse período contemporâneo, a gente vive uma banalização, inclusive de mortes, né? A gente tem um cenário aí bastante complicado de pandemia, por exemplo, em que as mortes já estão sendo banalizadas, né? Com a violência sexual contra a criança e adolescente não é diferente. Eu já vi aí, por exemplo, que esse caso da Araceli, né, essa criança que foi morta, né, numa situação que você até contou já no começo hoje da live, isso foi em 73, e antes dela, outras crianças com certeza passaram por situações semelhantes à que ela passou, e hoje em dia também passam, né? E isso tudo é banalizado. E eu acho que esse é o cerne da questão, porque isso, de certa forma, nos implica, né? Eu acho que nos implica na manutenção da violência contra essas crianças. Estou dizendo, então, que a forma que a gente percebe, a gente, enquanto sociedade brasileira, percebe a criança, especificamente falando da criança, né, ainda fora da perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que já tem mais de 30 anos, vai fazer 31 anos, né? Mas ainda a gente encontra pessoas se referindo a crianças e adolescentes na lógica do Código de Menores. Então, se a gente pensar situações de violência sexual, por exemplo, quando uma criança conta de uma situação de violência que ela sofreu, e que geralmente acontece dentro do contexto doméstico, familiar, a tendência do adulto não é acolher a criança, a tendência é responsabilizar a criança. E como que a gente faz isso? Como que os adultos fazem isso? Perguntando para a criança, mas o que você fez para isso acontecer? Ou duvidam da criança, né? Quando ela fala, mas foi meu pai, meu padrasto. E aí vão dizer, não, mas ele é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal, né? Isso é uma lógica ainda que ela é herdada desse paradigma de infância ou de adolescência, ainda
muito enraizada no Código de Menores, que percebe essa criança ou esse adolescente como um objeto. No Código de Menores, inclusive, não tem descrição da criança ou do adolescente como sujeito. Isso é recente, isso é do Estatuto da Criança e do Adolescente, portanto, de 1990. Então, se com 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente a gente ainda não consegue perceber esta criança ou este adolescente como sujeito de direitos, como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento e como prioridade absoluta, e por prioridade absoluta a gente não está falando de passar na frente da fila a mãe que está com criança no colo, né? A gente está falando de orçamento público destinado à infância e adolescência, né? Se a gente tem uma sociedade que não observa essa mudança de paradigma, essa forma, essa visão de mundo, essa visão de sujeito sobre a criança e adolescente, e na esteira da discussão da criança e do adolescente, não tem essa visão em relação à mulher, não tem essa visão em relação à pessoa negra, à população LGBT, QIA+, aos povos indígenas. A gente está num país cujo Estado é laico, e a gente vive uma situação de intolerância religiosa, né? Enfim, a violência, ela está dada no nosso cotidiano. Ela está dada no nosso cotidiano. Isso significa, em alguma instância, que nós, enquanto sociedade, alimentamos tudo aquilo que é alicerce para que a violência sexual contra a criança e adolescente possa acontecer, né? Então, essa hipersexualização do corpo da criança, isto é algo que promove situações de violência, né? Ah, mas eu não escuto essas músicas que, né, colocam a criança para ficar rebolando, eu não faço isso, não faço aquilo. Isso também é outra coisa complicada, né? Que às vezes a gente fala dessas questões, partindo de uma análise que é macro, que é social, e quando as pessoas trazem para si, elas vão pontuando, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, e no final todo mundo lava as mãos e acha que não faz nada, que é só o outro que faz, né? Mas tem muitos exemplos, não são poucos, tem muitos exemplos de como a gente, no nosso cotidiano, sem perceber, a gente vai banalizando as violências. Para citar alguns exemplos, muito rapidamente, quando a gente dá risada, ou a gente participa, ou a gente mesmo conta piadas homofóbicas, piadas que ridicularizam as mulheres, piadas que colocam a pessoa negra em situação vexatória, esta é uma forma da gente propagar essas coisas, propagar racismo, propagar machismo, propagar violência contra a pessoa LGBT, né? Bom, dito isso, algumas coisas em relação especificamente à violência contra a criança e adolescente, a violência sexual contra a criança e adolescente, que eu gostaria de pontuar, tem a ver com então, a gente separar o que é cada coisa, né? Então, o nosso parâmetro de violência, o que a gente considera violência? Qual que é o parâmetro de violência? É um perigo enorme a gente achar que violência é só alguém ir lá e dar um murro na cara de outra pessoa. É só aquela briga de trânsito, é só alguém chegar lá e dar um tiro na cabeça de outra pessoa. Óbvio que isso é violência, mas isso está no que a gente chama de violência inequívoca. Ninguém tem dúvida de que isso é uma violência, né? Agora, quanto no nosso cotidiano, nas nossas ações do dia a dia, vão caracterizando situações de violência, posto que a violência, e aqui eu cito a referência das professoras Maria Amélia Azevedo e Viviane Guerra, que elas vão dizer que a violência se estabelece nas relações que são assimétricas. Um exemplo bastante prático disso, né? Eu falo que eu gosto de acabar com o Natal das pessoas, é a gente pensar que enquanto está todo mundo lá no Natal, né, na ceia de jantar, todo mundo conversando, dizendo que se ama e tudo mais, está todo mundo feliz, tá ótimo, mas acabou a ceia de Natal, acabou a janta,
os homens vão para a sala falar de futebol, e quem que vai lavar a assadeira toda engordurada lá com o que sobrou do peru de Natal? Né? A gente não questiona isso mais. Não questiona. Os homens que vão para a cozinha nessa situação, nesse dia, né, do Natal, a maioria vai porque acha que está ajudando. E se eu estou ajudando, a responsabilidade não é minha. É de outra pessoa, estou só ajudando. Ou vai para tirar foto e postar no Facebook, no Instagram, e dizer, olha como eu sou desconstruidão, né? E até ajudo a lavar louça. Veja, eu tô dizendo de situações que parecem desconectadas disso aqui que a gente está conversando, mas não estão, posto que são também situações de violência, são o alicerce, são onde essas outras violências mais graves vão se estabelecendo e vão sendo promovidas. A outra coisa que a gente precisa se debruçar, olhar e pensar com carinho, é que se trata, a gente hoje especificamente conversando de violência sexual. Então, qual que é o parâmetro de sexualidade que a gente tem discutido hoje em dia na nossa sociedade, né? A gente tem um país, eu acho que eu preciso dizer aqui, né? A gente tem um país que elegeu um presidente acreditando em kit gay, por exemplo, né? E achando, né, apostando num enfrentamento a uma determinada uma guerra, sei lá que nome dá para isso, né? Não existe, pelo menos não dessa forma que está sendo pintada, né? Então, como é que a gente discute sexualidade com as crianças? Como é que a gente prepara essas crianças? Como é que a gente trabalha intervenções que sejam preventivas com essas crianças? Trabalhando a educação da sexualidade, né? Bom, tem muita coisa aqui para desenvolver, acho que o tempo é curto aí, né? Mas eu queria fazer só 2 observações, Elisande, antes de passar a palavra, que eu não queria me furtar a falar sobre elas. Vou tentar ser bastante breve, tá? Uma delas tem a ver com os eixos de atuação dos profissionais que lidam com situações de violência sexual contra criança e adolescente. Então, tem eixos de atuação que são, como falou a Fábia agora há pouco, de responsabilização, né? Então, é esse que criminaliza o autor da violência e tudo mais. Eu não trabalho nesse eixo de responsabilização. O meu trabalho é num eixo de atendimento. Então, é de atendimento à criança, de atendimento ao adolescente, de atendimento às famílias, inclusive de atendimento ao autor da violência. Então, é uma outra lógica de intervenção, que depois, se tiver tempo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que a gente fale sobre isso, né? Tá, e um segundo ponto que eu não quero me furtar a fazer observação é sobre essa pontuação acerca da pedofilia, né? O que os dados vão indicar para a gente, né, de quem pesquisa, de quem está trabalhando nessas intervenções, é que pedofilia é uma coisa que está dentro de um espectro, debaixo de um guarda-chuvão, que são as violências sexuais. Então, não necessariamente porque a pessoa é pedófila, ela está empreendendo uma violência sexual. E isso é um tema também delicado, é algo que a gente precisa se debruçar e conversar com responsabilidade, né, para não gerar mais equívocos, mais fantasias e também não travar aí, né, o meio de campo de quem está fazendo o enfrentamento das violências sexuais. Muito bacana, Gustavo. São temas que incomodam, né? A questão da banalização é preocupante, porque tudo é normal, né? Eu não me meto, não é comigo, na minha família não acontece, eles que resolvam entre si, mas é um problema social, né? É um problema que professores, pais, parentes, a comunidade tem que estar atenta, dizendo não à violência, a qualquer tipo de violência, né? Então, agora eu vou conversar com a Malu, né? Ela vai falar para nós um pouco dessa relação dela com as crianças, da importância de se falar esse assunto com a família e contar um pouquinho da questão da escrita do livro para crianças, exatamente para tirar um pouco desse peso, né? Que é esse assunto.
Bem, vou começar por um preceito da Unicef, que é: cuide das crianças e dos adolescentes. Então, a casa deve ser um lugar seguro para os meninos, meninas, livre de agressões. E o foco, sempre que tenha que ser feita algum tipo de observação, é explicar, fazer com que a criança ou o adolescente entenda. Desde bebezinhos, eles entendem quando a gente fala, quando a gente explica, né? E não é necessário ser agressivo, né? E, bem, a violência infantil é um sério problema social, porque ela provoca um mal que se arrasta, um trauma que se arrasta ao longo da vida do adolescente e, no futuro, um adulto, né? Provoca um impacto grande no desenvolvimento. E todos no lar têm a responsabilidade de compartilhar e de proteger a criança de qualquer tipo de violência, de abuso, de exploração, negligência. E a comunidade também, os vizinhos, os professores, todos têm que ter um olhar atento e agir. Assim, nós tivemos vários casos recentes e levados pela imprensa, todos ouviram falar a respeito disso. O mais recente deles é do dia 10 de maio, a morte de Gael, um menino de 3 anos de idade que morava no centro de São Paulo, com a mãe, uma tia-avó e uma irmã. Então, esse menino foi vítima de maus tratos, foi morto pela mãe num surto psicótico. Então, aí nós tínhamos a presença de outras pessoas, a tia-avó que convivia, a irmã, né? O pai, 24 horas antes, tinha entregue o menino na casa para a mulher, eram separados. Então, alguém que tivesse observado e tivesse tomado uma atitude a tempo, teria salvo a vida dessa criança. Então, nesse caso, as pessoas precisam procurar ajuda, a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Existem canais nesse sentido. Outro caso que nós tivemos de cegueira foi do menino Henri Borel, que faleceu em março, 8 de março de 2021. Também é um caso recente, né? Faleceu, sofreu maus tratos, tortura, agressões físicas que o levaram à morte, de parte do namorado, companheiro da mãe, né? E a mãe se manteve cega a tudo isso, quando ela deveria ter tomado uma atitude, né? Nós temos que tomar atitude, né? Para evitar tragédias. E em Campinas houve um caso muito sério, também em janeiro deste ano, que foi aquele menino torturado, amarrado num barril, no Jardim Itatiaia. Então, esse menino era alimentado com cascas de frutas e fubá cru. Enquanto isso, a madrasta cuidava de animais abandonados, tinha 7 cães em boas condições na casa. E o menino desnutrido, né? Teve que ir para o hospital assim que foi levado da casa. E aí estavam o pai, a madrasta, a filha da madrasta, mas um vizinho percebeu a situação e denunciou. Então, a denúncia é um instrumento importante. As pessoas
tem que se manifestar. Então, crianças, 100, discar 100 para violência, exploração ou abuso de menores. E no caso de meninas e mulheres, tem o 180, que dá esse tipo de atendimento. Só que nós estamos vivendo um momento difícil, e mais difícil ainda para as comunidades carentes. Esse momento em que vivemos a pandemia, né? As crianças estão todo o tempo em casa, e muitas vezes temos falta de tudo, né? De trabalho, de alimentos, do essencial, do básico, né? Então, as pessoas, elas chegam a um nível de ansiedade muito grande, de estresse. Então, elas têm que procurar ajuda e ter um cuidado de não descontar essa ansiedade, esse estresse nas crianças. Esse não é o mecanismo de resolução do problema, né? Então, existem canais, por exemplo, o CVV, você faz uma ligação, eles te ouvem, te dão todo o apoio, né? Existem psicólogos que também estão disponíveis para ouvir a população, para sanar um pouco, mitigar um pouco essa ansiedade, essa tensão, que pode levar a situações mais drásticas, ou um estresse extremo que produza crises de pânico, né? Algo que seja mais duradouro, né? Mais permanente. Então, as pessoas precisam sempre estar informadas, com foco nas notícias, mas não estar todo o tempo vivendo esse ambiente, né? Ter formas também de distração, momentos de brincadeira com as crianças, de conviver em família, né? Isso é uma coisa que ajuda muito, muito. Eu confesso que se eu não tivesse a presença dessa garotinha de 4 anos em casa, eu estaria muito, muito sufocada. Isso tem sido positivo em todos os sentidos. Bem, o CVV atua no ramal 188, o número 188. Então, é importante procurar ajuda. Se a pessoa está sozinha em casa, tem que ir para um hospital, tem que contar com a ajuda de alguém de confiança, um vizinho, alguém que você possa confiar para que a criança não fique sozinha, ou procurar até mesmo conselho tutelar para obter esse tipo de ajuda. Em casos de tristeza e desânimo, atuar. Entrar em contato com o CVV, telefone 188. E se escutar alguma coisa, denunciar, sabe? Se você for testemunha de algum tipo de abuso, deve denunciar 100 ou 188. As consequências do abuso sexual infantil são carregadas para o resto da vida, né? E são medos, né, que aparentemente infundados, mas são medos que acompanham a pessoa, é sentimento de culpa, é uma imagem corporal negativa de si mesmo, dificuldade para estabelecer relações interpessoais. Então, é muito importante ter no pai, na mãe, na casa, no lar, em todos que fazem parte da família, essa abertura para poder conversar, para poder contar o que acontece, ter confiança, né? Então, o incentivo
a que a criança converse com você na casa, isso é muito importante, né? Para evitar situações difíceis. E saber ter, claro, quais as companhias do seu filho, com quem ele anda, né? O que ele está fazendo, tudo isso ajuda muito. E analisar, estar sempre atento às reações da criança. A Fábia já adiantou a respeito disso, né? Quando a criança tem alterações no comportamento, ela começa a apresentar irritação, ansiedade, alterações gastrointestinais, dores de cabeça, isso não é Covid, isso é desespero, né? Muitas vezes é rebeldia, raiva, sintomas de depressão, né? Às vezes algum tipo de retrocesso e a criança começa a chupar o dedo, tem comportamentos regressivos, tudo isso são sintomas que os pais devem prestar atenção, devem estar atentos e oferecer apoio à criança, serem um canal de comunicação para que ela se sinta com base, com alicerce. Em suma, é isso que eu considero muito importante, a gente oferecer informações e a família ter essa sensibilidade, essa abertura, né, dentro dela, né, de apoiar, né, e de crescerem juntos. E agora nós estamos, nesse momento, muitos afastados da escola, mas vamos retornar e pensar que a educação é um caminho para o futuro. Meus pais me disseram, olha, materialmente, nós não vamos te deixar herança. A herança que vamos te deixar é a educação, né? Eu estudei sempre em escola pública, mas essa formação foi o maior tesouro que eles poderiam ter me deixado. Além de tudo que eles transmitiram, o amor, um amor que não pode faltar. É isso. Então, esse tipo de sensibilidade me levou a escrever esse livro voltado para as crianças. E é difícil escrever para crianças. Eu estava acostumada a escrever para adultos, mas aí você tem que ter uma linguagem mais simples, mais aberta, você tem que contar com ilustrações, com figuras, né? Então, é um tipo de trabalho que acaba demandando mais aspectos, né? E para a gente que vai publicar um livro também mais gastos. Mas vale a pena quando as crianças e os pais, né, sentem esse abraço, né, esse carinho que existe nesse material. Em suma, é isso. Muito obrigada. Verdade, hein, Malu? Acho que resumindo é essa questão mesmo, né, de amar, né? Amar o que faz, amar as pessoas que estão próximas ou as distantes, né? Eu acho que aqui os três colocaram da importância do diálogo, da importância de você perceber o crescimento, o que acontece com essas crianças, da importância de achar que um simples tapa, acontece com o outro, é uma coisa que é simples, que você não pode se meter, né? Mas nós temos que dizer não sempre à violência. E me parece que a Tereza tem uma pergunta para fazer para os três, não é, Tereza? Opa, na verdade, são duas perguntas que a Cláudia deixou aqui no chat.
Uma delas é se a pandemia acentuou os casos de violência e como a sociedade pode ajudar. Já posso falar outra também? Tem a ver? Acho que sim, aí já respondem todos, né? Sim, e a outra é quais os indícios da criança que, acho que a Malu até falou um pouco sobre isso, da criança que está sofrendo violência sexual e exploração de trabalho. Podemos começar com a doutora Fábia? Identificar, etc. Estou começando da última para a primeira, tá? Eu acredito que tanto eu quanto a Malu comentamos sobre isso, sobre os sinais. Na verdade, são os sinais do comportamento, né? Quando a criança, o adolescente tem um comportamento diferente, quando ele fica mais reprimido, quando ele fica mais isolado, ou quando ele fica, como a Malu mesmo comentou, mais revoltado, mais genioso, ou até mesmo se tratando de crianças agora, quando crianças começam a ter um comportamento sexualizado que não corresponde à idade. Algumas reproduções de atos que você nota que não são da criança, entendeu? Não condiz com a idade dela. Então, são vários sinais. Seria a dor de cabeça, como a Malu comentou, o comportamento da criança que para, o adolescente para de se alimentar, fica mais isolado. A isolação, a depressão, normalmente são as características que você mais nota. Além, é lógico, de alguns que adquirem hábitos de se coçar, de se mutilar, né, como se estivesse querendo chamar atenção, um sinal, de crianças que, de repente, ou adolescentes que não querem ir em determinado lugar, às vezes até se machucam para não ir na casa de algum parente, ou de algum tio, ou de algum ambiente que ele sabe que ele vai ser explorado, né, ou abusado. Além, é claro, dos comportamentos alimentares também, muitas crianças e adolescentes que param de se alimentar, que desenvolvem até mesmo, por incrível que pareça, bulimia. Quando começam a ter uma certa... não é só com relação ao seu corpo, mas ao fato do seu corpo estar se modificando, já não ser mais um corpo de criança, um corpo de adolescente. Aquela adolescente, isso a gente vê muito nos grupos, nas ONGs infantis. As adolescentes, elas começam a ter muita bulimia porque elas não querem engordar, elas não querem encorpar, elas querem se manter criança porque elas acham que estão chamando a atenção de pessoas adultas que talvez se elas tivessem o corpo de criança não chamariam. Então, são comportamentos que você nota, são coisas, às vezes, os sinais mínimos, às vezes só da criança ficar mais quieta, o adolescente ficar mais quieta, até mesmo da automutilação, que é muito comum. O adolescente, principalmente, se machucar, se ferir para chamar atenção. Além desses comportamentos, eu acredito que seja também comportamentos de brigas, de conflitos com outros adolescentes. É como se fosse indiretamente ou inconsciente chamando atenção para dizer, olha, eu estou tendo um problema. Olhe para mim, presta atenção em mim porque eu estou com um problema. Com relação à denúncia, a primeira questão, a denúncia seria o Disque 100, como a Malu comentou, 188. É fundamental as pessoas que têm ciência desse fato, né, elas denunciarem, não só no Disque 100, mas procurar o Ministério Público, os conselhos tutelares, os professores, seu ciclo de amizades, porque às vezes elas não conseguem falar com o professor, mas elas vão falar com um amigo. Esse amigo procure um professor, procure um adulto para que possa ajudar nesse momento. Quantos sinais, né? Quantos sinais, principalmente na questão da adolescência, as pessoas podem até confundir, né? Falar, isso aí é coisa de adolescente, né? Mas se você não sabe como é que seu filho está desenvolvendo, como ele está vendo o mundo, fica por isso mesmo. E às vezes é alguma coisa muito mais séria que está acontecendo, né? Não precisa ser exatamente o abuso sexual, mas o bullying, né?
outras questões que estão passando pela cabeça desse adolescente ou criança para entender o mundo, né? Então, a importância do diálogo, a importância de conhecer seu filho, a importância de acompanhar essa criança em todos os momentos do seu desenvolvimento, né? É saudável para todo mundo, não é? Verdade. Então, muito obrigada. Obrigada. Gustavo, poderia responder as questões? Sim, vamos lá. Essa coisa dos indícios ou dos sinais, como a gente chama, né, dos sinais de abuso e violência, acho interessante a gente considerar o seguinte, você comentou agora há pouco, assim, né, de como se observa a criança. Eu acho que eu iria por esse caminho, né, a gente vê a criança, vê, simplesmente, né, observar o que ela gosta, o que ela não gosta, conversar, diferente do que pode passar no imaginário, né, da maioria das pessoas. Não adianta ficar com uma prancheta na mão, ticando, né, como se tivesse um checklist ali para fazer desses sinais. De fato, são muitos, mas são muitos que podem indicar uma série de coisas, não necessariamente a violência sexual, né? Mas se, para além disso, para além dessa expectativa, né, de ficar andando com uma prancheta para cima e para baixo, ticando ali o que pode estar acontecendo com a criança, a gente, de fato, passar a olhar para ela, ouvir essa criança, validar o que ela diz, validar como ela se sente, criar espaços, insisto nisso, como algo bastante importante, quando, de fato, as pessoas ou as instituições estão comprometidas em desenvolver um trabalho de prevenção de violências sexuais, seja no contexto institucional ou seja no contexto familiar, né? De fato pensar sobre uma proposta de educação da sexualidade, né? Que não é uma cartilha, não tem um roteiro pré-estabelecido, né? Um dos lugares com que eu trabalho é no programa Claves de prevenção a violências sexuais. Então, a gente trabalha com uma série de oficinas para desenvolver com as crianças que lidam com essas questões da sexualidade, da educação da sexualidade, mas dentro de um contexto lúdico e que não se restringe a isto especificamente, né? A vida da criança gira em torno de várias outras coisas. A gente também pesar demais nessa tecla também não ajuda, também é a gente hipersexualizando alguma coisa que não é exatamente o que está adequado para aquela idade. Então, é preciso um compromisso, que eu acho assim, muito, muito sério, da pessoa que for trabalhar isso com a criança, olhar para si mesmo primeiro, olhar para suas próprias questões, da sua própria sexualidade, para poder, então, acolher o que a criança ou o que o adolescente tiver. Se não, se a gente não faz isso, né, esse movimento de se olhar, de se perceber, de perceber as próprias questões, o que a gente faz é repetir para a criança, eu vou usar uma expressão aqui que talvez seja um pouco pejorativa, né, mas é papagaiar para a criança uma escala de moralismos que não vai ajudar ela em nada. Não vai. Quando a gente diz para a criança, olha, você tem que obedecer um adulto. Isso é um valor moral. Fala, você tem que obedecer um adulto. Aí o adulto vai lá e fala para ela, senta aqui no meu colo. Coloca a mão aqui para mim e deixa eu colocar a mão não sei na onde aí em você. Não conta para ninguém o que a gente está fazendo. E aí a gente está lá ensinando a criança que ela tem que obedecer esse adulto. Veja, não é só um discurso, não é simplesmente passar um valor, reproduzir um valor, sem se pensar naquilo que esse valor pode se desdobrar na vida de uma criança ou de um adolescente, né? Então, acho que esse é um ponto para se pensar. A educação de sexualidade nos ajuda a aprimorar esse olhar para esses sinais. O segundo ponto de uma questão que apareceu aí foi se a pandemia, se ela aumentou índices de violência ou de violência sexual. Acho que cabe lembrar que um assunto que também é bastante áspero e que as pessoas evitam bastante
de 85% a 90% dos casos de violência, inclusive de violência sexual, eles acontecem dentro do contexto doméstico. Ou seja, esse cara que fica atrás da moita, de sobretudo e chapéu, e aí quando você passa, ninguém conhece ele, você passa, ele abre o sobretudo, tá pelado, é um desconhecido, esse cara corresponde a 15% dos casos, 20% dos casos, quando muito. A violência, ela acontece dentro de casa, dentro de casa. Todos os números, de um estado para outro, esses números oscilam um pouco, de um município para outro, se pensar o estado de São Paulo, mas em qualquer estado do país, os números oscilam um pouco, eles sempre vão indicar que o maior índice de violência, sobretudo e principalmente de violência sexual, ele acontece dentro do âmbito doméstico. É o pai, é o padrasto, é o avô, é o irmão mais velho. É dentro do âmbito doméstico que acontece, né? Então, se a gente está numa situação de isolamento, de pandemia, né, a tendência é isso se agravar mesmo, né? Agora, a gente ainda não tem muitas pesquisas falando exatamente, nos dando um parâmetro, como é que fala? Longitudinal, né? Então, de início de pandemia e como a gente está agora, para dizer se de fato aumentou ou não, porque esse número ele também é subnotificado, né? A notificação de situações de violência, agora no período, por exemplo, de maio a junho, se vocês procurarem aí ao longo dos últimos 5 anos, 10 anos, esse período de maio até junho, aumentam os casos de violência sexual. E aí a gente fala assim, mas o que acontece em maio e junho? As pessoas transam mais com as crianças? É isso que acontece? Né? Não é isso que acontece, é que é um período que tem mais mobilização em torno do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexuais contra a Criança e Adolescente. Então se divulga mais os canais de denúncia, os canais de notificação, os serviços que fazem as intervenções em cada um desses casos, quem são os profissionais que atuam, qual que é a rede que se articula em torno de um caso como esse, qual o tipo de procedimento, onde as pessoas devem, né, procurar algum tipo de orientação, né? Então, quer dizer, quando tem esse período de campanha em que o assunto vai para a mídia, você passa no pedágio, as pessoas entregam coisa do pedágio, entrega lá os panfletos do 18 de maio no pedágio, né? Então, tem uma mobilização maior em torno desse tema. Tendo a mobilização maior, as pessoas tendem a notificar mais. Depois o assunto esfria, notificam menos. Os casos de violência sexual contra meninos, eles são subnotificados, porque os meninos também não reconhecem que são violentados quando crianças ou quando adolescentes, principalmente adolescente, né? Porque tem uma questão do machismo que pesa no meio do caminho também. Então, ou seja, a complexidade, né, para a gente dizer se aumentou ou não, ela talvez não caiba aqui no tempo da nossa live, né, falar de toda essa complexidade. Mas a gente pode, por hipótese, considerar que sim, né, posto que as violências elas acontecem majoritariamente dentro do ambiente doméstico. Interessante a colocação, né, de quando a gente começa a discutir, vem mais para a mídia o assunto, aumenta o número de denúncias, né, a gente não tem ideia. O que a gente tem em mente é assim, que uma vez discutido, isso interioriza na pessoa e a pessoa está sempre alerta, e na verdade você veio colocar para a gente que é assim, sempre precisa estar repensando, reforçando, porque senão acaba no esquecimento. Muito importante isso. E agora eu vou para a Malu, né? Malu, responder a questão. Obrigada, Gustavo. Bom, o assunto já foi bem esgotado, a doutora Fábia fez uma enumeração dos sinais, e eu queria trazer de volta para o caso prático que nós tivemos há pouco tempo de Henri Borel. Quando o pai ia levar o garotinho para entregar para a mãe e para o padrasto, o garotinho tinha
dores, reclamava de dores de cabeça e tinha vômitos. Então, eram sinais que não foram captados, mas estavam aí, presentes. Então, temos que estar como pai, mãe, temos que estar atentos a esses sinais. Outra coisa que ocorre nos tempos de hoje, em que é mais fácil o acesso à internet, é o tipo de agressão via internet, violências de ordem sexual ou bullying via internet. Existe um site para denúncias, que é o SaferNet Brasil. Por aí se faz denúncias e são tomadas providências para crimes em ambiente online. E como o Fábio já comentou, né, nesta época de pandemia, as denúncias ou os olhares que ocorrem também em outros ambientes, como escola, né, eles ficam apagados. Então, pode haver um número menor de denúncias de violência em ambiente doméstico, mas elas existem e, infelizmente, nesse momento em que há tantas tensões, elas podem acontecer. Por isso, caso identifiquemos, caso a gente se sinta abalado, buscar ajuda, procurar ajuda, e isso produz um alívio grande e bloqueia reações, né, que depois nós podemos nos arrepender de ações, de agressões, né, que venhamos a cometer. Então, sempre importante olhar atento, denúncia e procurar ajuda. Tudo isso em conjunto. E muito amor no ambiente doméstico. Isso mesmo, Malu. Essa importância de conhecer, né, o seu filho. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás em que a mãe me procurou e falou assim: olha, meu filho é muito quieto, ele vive isolado, não quer ficar com a gente e tal. A primeira pergunta que eu fiz foi: você sabe do que ele gosta? Não sei. O que ele faz na escola? Não sei, né? Então eu fiquei tão assustada com isso, né? Como é que não sabe, né? Nem observando o que ele não gosta também, né? É muito importante a questão do diálogo, é muito importante a questão da denúncia e também saber ler mais sobre o assunto, né? Tem algumas cartilhas que são encontradas na internet, né, de forma gratuita, que vocês devem saber até muito mais porque vocês trabalham com isso, mas eu pesquisei alguns nomes e como nós já passamos de 1 hora de live, vamos nos encaminhando para as considerações finais, eu vou ler algumas que eu achei, né? De fácil acesso e que possa de ser conversado com as crianças, né? Uma cartilha: abuso sexual contra as crianças e adolescentes, abordagens de casos concretos em uma perspectiva multidisciplinar e interinstitucional. Né? Aprendendo a me proteger contra a violência. A terceira: faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Crianças vítimas de abuso sexual, aspectos psicológicos da dinâmica familiar, né? Então, além de lives, além de conversar mais sobre o assunto, é importante ler também, ler junto. E eu também destaquei alguns filmes que é possível assistir com o adolescente e discutir sobre o assunto, né? O Quarto de Jack,
Preciosa, uma história de esperança. O Lenhador. Esse Lenhador tem questões importantes sobre a ação desse abusador, né? Anjos do Sol, A Caça, né? Que vai fazer com que a gente compreenda essa realidade, esse assunto de várias perspectivas, de vários ângulos, e é importante assistir com o adolescente ou assistir sozinho para entender o que a gente está falando aqui, né? Tanto da gravidade quanto da importância desse tema, né? Violência como um todo. E caminhando assim para os finais, né? Para o final, né? Eu gostaria que cada um colocasse, tivesse alguma colocação, uma mensagem para esses pais e para essas mães, professores que estão nos assistindo, né? Podemos conversar com você, Fábia, doutora Fábia? Microfone. Perdão. A mensagem que eu passo para os pais, educadores que estão assistindo, né, é para prestarem mais atenção aos jovens, às crianças, que é fundamental, os sinais que a gente conhece, outros sinais que a Malu comentou, assim como o professor Gustavo comentou, são particularidades de cada um, mas é fundamental prestar atenção, como você mesmo comentou, Elisângela, que cada um conhecendo o seu filho, o seu adolescente, o seu aluno, você já sabe quais são os hábitos dele quando ele está tendo um comportamento fora do hábito dele, fora da rotina dele, fora da personalidade que você está acostumada daquela criança ou daquele adolescente, né? E para os jovens, fundamental vocês conversarem, principalmente com quem está mais próximo de vocês, que são os pais e também os professores, os educadores. Às vezes você tem intimidade para falar com os pais, às vezes você não tem, então procure um educador. E se você não tem intimidade para procurar um educador, procure um colega, que esse colega procure um educador, procure um adulto para que possa ajudar. E, acima de tudo, prestem atenção, Disque 100, denunciem, procurem ajuda, os adolescentes procurem ajuda, fundamental. E muito obrigada pela oportunidade de fala, agradeço o convite mais uma vez e agradeço aos colegas que também participaram. Muito obrigada. Muito obrigada, Fábio. Agora foi a minha vez, né? Muito importante as suas considerações. Agradeço a oportunidade de ouvi-la. Todos nós agradecemos. Gustavo, sua vez. Eu estou vendo a gente se atrapalha aqui, né, com os negócios do microfone, gente. Pois é. Não dá para passar essa pandemia sem ter passado por pelo menos uma vez, né? Todo mundo já passou em algum momento. Eu quero agradecer pelo convite, né? Uma oportunidade importante de falar sobre esse assunto. Quero indicar para as pessoas que se interessarem em conhecer um pouco mais do trabalho desse grupo que eu faço, que é um grupo de homens, que se chama Eles e Elos. A gente tem as nossas páginas no Facebook e no Instagram, então peço que deem uma olhada lá, curtam nossa página, sigam a gente, que isso é importante também para o trabalho. E ali a gente discute conteúdos que se relacionam a essas questões que estamos falando hoje. E também tem os contatos, né? Caso alguém queira se aprofundar um pouco mais, seguir trocando ideia, conversar, que seja sobre o programa Claves de prevenção a violências sexuais contra criança e adolescente, ou sobre o próprio Eles e Elos, ali pelas páginas, né? No Instagram e no Facebook, a gente consegue esticar um pouco mais essa conversa aí, tá bom? E agradeço pelo convite. Nossa, importantíssimo isso, né? De repente a gente não conhece os mecanismos, né? E que tem espaços para diálogo sobre esse assunto. Muito obrigada, Gustavo. Parabéns pela sua experiência também, né?
Malu, sua vez. Bom, mais uma vez agradecer por esta experiência. O nosso objetivo foi provocar uma sensibilização, né, em relação a todos, à comunidade, aos pais dessa creche. É muito importante esse tipo de tomada de consciência, né? E terminando com uma frase de que o respeito e o amor ao próximo são a base para um mundo melhor. O respeitar e amar todos os que vivem à nossa volta. E isso faz com que nos fortaleçamos, com que formemos um grupo coeso, unido, né? Respeito e amor. Obrigada. Agradeço a todos vocês, né? E assim, o quanto foi importante o nosso bate-papo, né, para as pessoas que estão nos assistindo, e depois eles vão replicar isso junto aos pais que não puderam estar conosco nessa noite, né? Então, atendendo uma demanda, né? E falando de um assunto tão importante, delicado, mas que precisa ser discutido. Agora eu passo a palavra, então, para Tereza Azevedo. Boa noite, agradeço a todos. Gente, muito obrigada a todos. Eu queria realmente assim agradecer de coração, foram falas muito importantes, né? Pedir que tanto a Malu quanto o professor Gustavo, a Fábia, eu acho que todas as falas dela, exceto a questão da denúncia que ela fala, que se não quiser fazer para o Disque 100 e o 188, poderia fazer para a OAB, e você falou mais um local. Ministério Público. Ministério Público, tá. E Conselho Tutelar também. Tá, eu vou colocar aqui, e o professor e a Malu depois colocarem também as indicações que eles deixaram, né? Agradeço muito mesmo a vocês. Coloquei no chat. Isso, no chat, por gentileza. Você já colocou, Malu? Eu já coloquei. Tá ótimo, então, é que eu não vi aqui. Então, tá bom. Então, é isso, agradecer a todos, perdão pelo demorar aí, passou um pouco mais do nosso horário, mas foi um tempo muito proveitoso para todos nós, agradeço muito. Acabamos de ouvir importantes explanações sobre um tema difícil, mas tão relevante e necessário a todos nós enquanto sociedade. Minha gratidão, Fábia, Maria de Lourdes, Gustavo, muito obrigada por estarem aqui conosco. A você, Elisande, pela condução, a todos os nossos participantes e ouvintes. E lembro que o projeto Ondulações e a Associação Ondularte são desvinculadas de toda e qualquer posição política. E desejo a todos uma boa noite. Até a próxima.